No Brasil, há bem pouco tempo, a ocorrência de infartos era associada a pessoas com mais idade. Uma teoria que, a partir de dados do Ministério da Saúde, não mais se sustenta, já que nos últimos 3 anos, mais de 7.800 pessoas com menos de 40 anos de idade morreram por infarto. As justificativas e o motivo para isso está no que especialistas chamam de fator de risco modificável. Aqueles hábitos e vícios do dia a dia que poderiam ser evitados, mas não são e que, com o passar do tempo, apresentam a conta, conforme alertou o cardiologista Diego Casarotto durante participação ao vivo no NT Sul. E só que é isso que as pessoas não entendem, que os hábitos que a gente tem hoje vão refletir na nossa vida daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. E a gente tem que fazer isso hoje, não daqui a 20 anos. Eu costumo dizer que a minha consulta mais fácil de consultório é tratar um infarto. Tratar infarto é a coisa mais fácil que tem. Sério? Muito fácil. Tu tem todos os remédios já na tua mão, tu tem todos os exames que tu precisa fazer e o paciente vai te fazer tudo o que tu pedir. Tá? A consulta mais difícil é pegar um jovem que não sente absolutamente nada, que tem problemas de saúde que não causam sintomas e que negligencia a sua saúde, sabe? Tu tem que convencer ele que ele precisa se exercitar, que ele precisa parar de fumar, que ele precisa consumir melhores alimentos, tá? Que ele precisa baixar de peso, que ele precisa diminuir a cintura abdominal dele, que ele precisa tomar um remédio diariamente mesmo que ele não sinta nada. Só que o jovem e a maioria das pessoas tem a ideia de que não vai acontecer comigo. O Jorge se encaixa nesse perfil de paciente. Até ano passado, aos 37 anos de idade, ele pesava 120 quilos, era hipertenso, mas tomava medicação quando achava necessário, jogava futebol 3 vezes por semana, comia sem restrições, quase não bebia água e tomava muito refrigerante. Isso até o dia 18 de julho de 2024, quando de madrugada começou a passar mal. O que tu acha que deu errado? Cara, foi minha alimentação saudável que eu achava que era. Cara, eu fugia de madrugada, fugia de noite para comer X, pizza, refrigerante. Cara, eu não tenho nenhuma vergonha de falar. Eu era viciado, refrigerante, comida. E hoje em dia eu achava que não queria me dar nada. Eu brinquei com a mãe. Sem mentir, uma semana antes eu brinquei com a mãe. A mãe dizia, cara, te cuida, vai fazer exercício, cuida da tua alimentação. E eu dizia, não, tô bem, tô saudável. Dito e feito. Uma semana depois, infartei. Ele conta que em torno de 2 horas da madrugada, quando foi ao banheiro, se sentiu mal, mas se recuperou e conseguiu voltar para a cama. Com dificuldade, dormiu, mas quando acordou e tentou levantar, as pernas fraquejaram e ele caiu. Foi aí que decidiu ir sozinho para o hospital, onde foi diagnosticado com infarto e encaminhado para Santa Maria. Lá ele passou por cateterismo e angioplastia. O susto e tudo o que vivenciou foram gatilhos para que o Jorge abraçasse a vida nova que ganhou com vontade. 1 ano depois, com 20 quilos a menos, ele comemora as novas rotinas que adotou. Hoje eu faço treinamento segunda, quarta e sexta no CT do René. Faço acompanhamento ainda com o Diego. Tenho minhas medicações que eu tomo diariamente. Vou ter umas medicações que vai ser meu companheiro de vida. Futebol, jogando, pádel, jogando, caminho, alimentação. Hoje é bem diferente. Hoje eu como salada, tomo água, evito refrigerante. O médico Adriano Vendimiati, que nas redes sociais é conhecido por Dr. Derrame, utiliza as plataformas para difundir informações sobre saúde e mudança de estilo de vida. Com linguagem simples e muita didática, ele fala sobre doenças e alerta para cuidados e mudanças com o estilo de vida. O derrame, o infarto, eles não são uma doença isolada. Eles são o final de um processo. E esse processo envolve diversas coisas. Basicamente, você vai ter uma artéria que tem ali uma plaquinha de colesterol, pode ser minúscula a plaquinha, mas se aquela placa estiver inflamada, como se fosse uma espinha, ela pode estourar. Se ela estoura, ela entope a artéria onde ela está. Se isso acontecer no seu dedo, nada de ruim vai te acontecer. Se acontecer na sua cabeça, um derrame. Se acontecer no seu coração, um infarto.
Então, quanto mais plaquinhas você tiver e quanto mais inflamadas elas estiverem, mais chance de você ter infarto e derrame. E o que faz essas plaquinhas? Colesterol alto, obesidade, sedentarismo, cigarro, álcool, entre outras coisas como o quadro de hipertensão, diabetes e doenças que podem aumentar a formação das placas. Então, quer dizer, o que está acontecendo nesses últimos 20 anos é que essas doenças estão aumentando de incidência, apesar do pessoal estar fumando menos. No geral, está bebendo mais, está começando a beber mais jovem, entre outras coisas, mais sedentário, cada vez mais hipertensão e diabetes, como você falou, estão começando a surgir mais cedo, por questões de alimentação, de novo pelo sedentarismo e tudo mais. A obesidade é uma epidemia, né, uma pandemia no mundo todo. A maioria dos países está tendo um aumento da quantidade e da idade que isso acontece, então, consequentemente, você vai ter isso. Então, quer dizer que não é que está tendo um aumento de infarto e derrame, está tendo um aumento de tudo isso e, lá na ponta, a forma com que essas doenças matam as pessoas, que é infarto e derrame. Nem sempre consultar no médico ou realizar exames periodicamente representam formas eficazes de prevenir doenças. O especialista alerta que a eficácia da boa prevenção reside na decisão de se adotar boas práticas de autocuidado conforme os limites de cada um. Então é a pessoa começar a entender que prevenção de verdade é tentar evitar de ter a doença. Óbvio, tem que passar no médico, tem que acompanhar. O SUS tem várias ferramentas mesmo de graça para isso, para quem pode, de você poder fazer exames, você poder fazer acompanhamento. Então você tem que descobrir hipertensão, diabetes o mais precoce possível, correr atrás, medir sua pressão quando você puder, fazer os exames e descobrir as doenças logo no começo. Mas entender que o que vai fazer diferença é o seu dia a dia. É dentro da sua realidade, você de novo, dentro do que eu posso, a alimentação mais saudável possível. Dentro do que eu posso, a atividade física que dá. Ou se é uma realidade minha diferente, realmente colocar numa academia e começar a fazer isso. Então, de novo, é as pessoas tentar entender assim, o que eu consigo fazer hoje? Porque muitas vezes a pessoa fica pensando que a solução para ela é uma coisa muito grande, muito gigante, e às vezes são as pequenas coisas, pequenos detalhes que vão se somando e se transformam numa bola de neve. Prestes a comemorar o primeiro ano da nova vida, o Jorge de agora não perde a oportunidade de celebrar a nova fase e também de orientar. Se tu puder fazer exercício, te alimentar, ir no médico, cara, vai, faz. A minha brincadeira que eu achei que nunca ia acontecer, aconteceu comigo. Dia 18 de julho eu faço 1 ano de vida que Deus me deu de novo o prazer de ter de novo a vida, né? Renasceu. Renasci. Essa é a palavra.